Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá! Sejam bem-vindos ao Saúde Sem Mistério. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, saúde mental feminina. Recebo aqui hoje minha amiga e convidada especial, psicóloga Simone Setolin. Seja bem-vinda. Olá, Raíssa, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em ter esse espaço para falar sobre o meu trabalho e principalmente para falar sobre a saúde mental das mulheres, algo hoje tão importante, tão necessário, né? E muito importante que a gente fale isso para que as pessoas conheçam, tenham proximidade, compreendam a necessidade da gente cuidar da saúde mental, né? Então, esse espaço que vocês abrem é realmente de uma importância muito grande. Simone, fala pra gente um pouco sobre a sua trajetória até aqui, sobre a sua experiência. Eu sei que você trabalha com a psicologia voltada para mulheres, né? Isso. Eu sou formada há quase 20 anos, né? E na primeira parte, digamos assim, da minha carreira, eu sempre trabalhei como psicóloga clínica, também fui professora durante muitos anos, 16 para ser mais específica, e durante uns 10 anos, um pouco menos, 8, 9 anos, eu trabalhei com várias demandas, né? Já trabalhei em hospital, em CAPS, em CREAS, em município, em abrigo. Então, eu atendi diversas demandas, né? Criança, idoso, homem, mulheres em situação de violência, enfim. E paralelo a isso, sempre, né, na docência também, coordenação de curso, enfim. E quando a minha filha nasceu, há 10 anos atrás, um pouquinho antes dela nascer, eu comecei a perceber que as demandas, né, específicas do universo feminino, elas são muito negligenciadas. Né? As pessoas falam muito da maternidade, mas de um jeito muito romanceado, né? Sem ter noção da realidade do que acontece e da realidade biológica, inclusive. A né? maternidade é linda, né? Porém, é desafiadora. Exatamente, é maravilhosa. Né? É o que, para mim, e eu acredito que para você também, não consigo me imaginar na vida sem, né? É A minha filha é a minha razão, né? Eu falo para ela, filha, você é minha vidinha, né? Mas, enfim, e eu percebi, inclusive, enquanto mulher, né? Esse lapso, esse buraco, essa necessidade de um espaço para que a gente se entendesse, se reestruturasse, se construísse enquanto mulher-mãe, né? Então, quando ela nasceu, enfim, nunca parei de estudar, né? Especializações, mestrado, capacitações. E eu voltei, então, o meu estudo para essa área mesmo, né? Falando especificamente de uma construção de uma identidade, né? Enquanto mãe. E aí eu voltei a minha clínica toda, então, para o universo feminino. Hoje, há 10 anos, eu trabalho só com mulheres, né, mulheres que estão escolhendo, né, criando a sua ideia de carreira, que estão entrando na faculdade, mulheres que estão tendo seus bebês, se preparando para isso, mulheres que já estão também num processo de menopausa. Então, todo esse ciclo de vida da mulher mesmo, né, é o que eu acompanho, então, há 10 anos. Aproveitando o que você está falando agora, as mulheres estão sempre correndo, né? Correndo atrás de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, cuidar da casa, dos filhos, profissão, carreira, e ainda preocupar com a estética. E às vezes isso sobrecarrega, né? Eu acho que a gente tem frentes, né? E esse é um dos grandes motivos de eu trabalhar com mulheres, que os homens não têm. Então, um homem nunca vai ter a necessidade ou vai ter que pensar em fazer reposição hormonal porque está entrando na menopausa. Né? Um homem nunca vai ter que administrar uma cólica. Né? Então, são questões que, assim, para quem não está nesse universo, parecem, né, coisa pequena ou algo que não mereceria atenção. Né? E durante muito tempo as pessoas olharam para essas demandas femininas como se fosse frescura. Né?
Então, além de todas essas pressões que a gente tem, né, e essas demandas de ser boa profissional, de ser boa mãe, de ser boa estudante, boa esposa, né, boa namorada, boa amiga, a gente ainda tem, infelizmente, toda essa pressão de também parecer estar sempre bem. Né? Estar sempre bonita, sempre maquiada, sempre arrumada, num padrão ideal de corpo, né? E isso é algo que também a gente precisa desconstruir e que eu trabalho muito dentro da minha linha, né? Que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que a gente não precisa se encaixar num padrão, mas a gente precisa se moldar conforme a nossa realidade, né? Conforme a nossa necessidade. E a aparência é algo que é muito importante, né? Não vamos também ser, assim, rasos de dizer que não. Não, gente, o mundo é visual, né? Desde o momento que a gente entra num lugar, tá todo mundo analisando. Ai, olha, ela tá com o cabelo bonito, deixa eu ver a unha, né? Ah, não, tá com a unha mal feita, isso é desleixo, tá com o cabelo branco. Então, a imagem é algo que, para a mulher, ainda é 300 vezes mais cobrado do que para o homem, né? E essas pressões fazem com que aconteçam coisas, né, com o emocional da mulher que na saúde mental do homem não aparece. É muito difícil, eu mesma, né, com quase 20 anos de profissão, nunca ouvi falar de um menino anoréxico. Já vi um menino bulímico, mas anoréxico nunca. Né? Meninos com transtorno de imagem. Hoje a gente está vendo devagarinho alguns casos, né, por causa dessa exposição, né, do corpo do menino. Mas isso sempre foi uma pressão feminina. Então a gente tem inclusive transtornos mentais que têm predomínio no público feminino, pela condição, só pelo fato de ser mulher. Né? Então a pressão estética é assim, algo que realmente é muito sério. E eu vou dizer para vocês, assim, eu não me lembro de ter alguma paciente em todos esses anos que não tenha reclamado de si de algo que achava que não estava bom. Eu não conheço. Né? Inclusive, se a gente parar para pensar, vai ter várias coisas. A gente está sempre tentando melhorar algo e buscando alguma medida para isso. E de muitas vezes coisas que não têm absolutamente fundamento, né? De coisas que só a gente enxerga porque o padrão agora é cílio de boneca, sei lá, boca, né, de botox, enfim. Então, essa construção também, né, essa evolução de você olhar para o padrão e dizer, não, isso aqui não é para mim, isso é libertador. Quando a pessoa olha e fala assim, não, a moda hoje e como já foi, né, seio grande, seio pequeno, bumbum grande, bumbum pequeno, mas eu não me encaixo nisso, eu sou assim, eu opto por ser assim, né, e tá tudo certo. E se você optar também por estar toda botocada, também não tem problema. Simone, é verdade. O importante é a gente se sentir bem, né? Eu acho que é bem importante a gente conseguir separar o que a gente quer pra gente, porque é uma vontade genuína minha, e o que a gente quer porque é uma pressão da sociedade, ou porque todo mundo faz, ou porque tá na moda, ou porque alguém disse pra mim que é legal. Né? Autoestima não é só você se sentir bonita. Autoestima é também você entender que às vezes a pressão externa faz com que você faça coisas que não são genuinamente suas só para ser aceita. Verdade, a moda tá sempre mudando, né? Tá sempre mudando e assim, às vezes você não usa... Vou dar um exemplo bem aleatório, assim. Aquelas calças cenoura, carrot, uma coisa assim, que elas são mais largas aqui no quadril e mais afuniladas na perna. É um tipo de calça que em mim, por exemplo, que tem 1,60, né, me esticando, ficam horríveis. Por quê? Porque eu sou baixinha, então assim, eu vou colocar uma coisa que no meu corpo não deixa uma forma legal porque tá na moda? Depende. Se eu for uma pessoa mais suscetível a essa pressão externa, é possível que eu use, porque todo mundo está usando. Então, para que eu me sinta validada, aceita no grupo, eu vou usar também. Todas as minhas amigas estão usando, eu vou usar também. Agora, se eu sou uma pessoa segura de quem eu sou, do que eu gosto, do que fica bem para mim, não interessa. Não faz diferença. Eu vou ter essa consciência de que as pessoas vão
seguir gostando de mim, se eu usar ou se eu não usar, se elas quiserem ser minhas amigas por isso ou não, não faz diferença. Né? Então, uma pessoa que tem essa noção, né, do que é o desejo interno dela e do que é essa pressão pela validação externa, ela consegue fazer esse jogo, né, de entender, assim, que ela precisa fazer as coisas que ela quer por ela mesma, para se sentir bem com ela, e não porque todo mundo está fazendo. E observando em relação à plástica, tanto que mudou, né? Antigamente, a moda era todo mundo com silicone. Hoje em dia, as mulheres estão tudo tirando silicone. Agora é moda o explante de silicone. Sobrancelha, a época, eu lembro que uma vez a minha sobrancelha ficou fininha, que era a moda da sobrancelha fina. Então, passei por essa também. Já estão fazendo até transplante. Exatamente. Pra ter sobrancelha grossa. Então, tá tudo mudando. Então, tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com o que vai ser definitivo no nosso corpo, né? A gente não pode esquecer que o corpo feminino, ele também é objeto, né, em algumas circunstâncias. Ele é um objeto de mercado, de consumo. Então, se criam essas necessidades de ter a sobrancelha grossa. Então, agora, se abrir um nicho de mercado de fazer transplante de sobrancelha. E aí, como todo mundo acha bonito, né, como todo mundo, a blogueira usa, e todo mundo vai lá e faz o dito do transplante de sobrancelha. Então, é bem nesse sentido que eu falo, né? Se você tem uma noção de quem você é, e de como você se identifica, o fato das pessoas estarem fazendo ou não vai mudar. Ficar em nada. Né? Não vai... Claro, né, gente? Eu não sou contra a cirurgia plástica, não é essa a questão. Eu acho que a gente tem que ter o limite de até onde isso vai, né? E a gente não pode esquecer que o nosso corpo é finito. Vai chegar uma hora que de tanto você puxar e esticar, as consequências vão vir, e é isso que está acontecendo com o silicone, né? Muitas reações, muitas doenças autoimunes e outras consequências que estão vindo por causa dessa prática. Né? As pessoas acham que a beleza externa é super importante e é o necessário. É importante, é necessário, mas elas separam, né? Como se o corpo fosse uma coisa separada. O estético é um, o meu fisiológico é outro, a minha saúde mental é outra. E não é assim que funciona, né? Nós somos uma coisa só. Inclusive, com o Dia das Mães se aproximando, fale pra gente um pouco sobre saúde mental materna. Então, esse tema tem o meu coração, né? Que, como eu falei lá no início, foi um dos motivos de eu voltar a minha clínica para o feminino, para as mulheres. As mães, elas são vistas muitas vezes como super-heroínas, né? Como santas, como verdade. Algo fora de do ferro. normal, né? O que não é verdade. A gente que é mãe, né? Desculpa aí se alguém, né, imaginava que isso era verdade, mas efetivamente não é. O que eu percebo, Raíssa, é que a maternidade ela se transformou muito com o passar do tempo. Né, com o desenvolvimento da sociedade, enfim. A gente sai lá de um papel, né, no início dos primeiros grupamentos humanos, em que a mãe era só a figura que paria, para hoje nós termos uma figura de extrema importância, se não a maior, dentro da vida dos nossos filhos. As relações, elas vão sendo criadas, né, e vão sendo desenvolvidas de acordo com esses aspectos, com as sociedades que a gente vive. A relação da tua mãe com a tua avó, por exemplo, deve ter sido muito diferente da tua relação com a tua mãe. Assim Totalmente. como hoje, a tua relação com as tuas filhas também é diferente. Verdade. Né? Quando eu era criança, por exemplo, eu até comentei isso com a minha filha esses dias, ela ficou horrorizada. Mas era muito normal a gente apanhar, não era? Era normal. E a gente, assim, ninguém falava isso sentindo né, uma ojeriza, um assombro. Isso era o normal. Assim como as nossas avós também tinham uma relação diferente com as nossas mães, né? Mais afastadas. E nesse sentido, a maternidade ela vem se transformando por um lugar muito legal, que é esse lugar do acolhimento, né, do crescimento, de entender a importância da infância, da criança. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto mães, estamos cada vez mais sozinhas. Eu não sei se foi a tua realidade, mas a minha, por exemplo, de ter vindo de uma cidade bem pequena do interior, era que quando uma mulher tinha um filho, todas as vizinhas ajudavam.
Sim. Né? Não era assim? Uma trazia um pão, a outra ia limpar a casa, a outra cuidava dos irmãozinhos, a outra vinha passar uma noite, a outra fazia uma sopa. Então, assim, a rede de apoio que existia, né, naquelas famílias, para aquelas mães recém-paridas, é algo que não existe mais hoje, se você parar para pensar. Pelo contrário, hoje as pessoas vão para tua casa para comer lá o bem-nascido, levar uma lembrancinha e falar mal do bebê. Né? Ai, que horror. Mas não é. A realidade hoje é muito diferente. As pessoas não vão visitar uma mãe para ser rede de apoio. Elas vão lá para tirar uma selfie, para fazer uma foto para botar no Instagram. Isso também prejudica muito, né? Se por um lado nós somos mães mais amorosas e temos laço mais construído, por outro, nós estamos extremamente sozinhas. As mães estão extremamente sozinhas. Quando a gente fala em cuidar da saúde mental, eu estou falando dessas mulheres, né? Dessas pessoas que olham, né, para a rede social, para as notícias e veem nascimentos idealizados, onde a gente vê que a pessoa fez a sala de parto da maternidade, quarto não sei do que, com linha de cama, com bordado especial, e nanana. É o chá revelação, é o chá não sei o que, é o mêsversário, é tudo muito comercial, né? Tudo muito... Gente, não estou criticando o ato, né? Quem quiser fazer, é legal, é muito bom, a gente tem que registrar a vida dos filhos, mas esse não é o principal. O principal é o dia a dia, né? É a privação de sono. É o apoio, aquela amiga, o que eu vou ir hoje? Exatamente, né? Para você tomar um banho. Para você tomar um banho, para você dormir. Exatamente, para você, né? Tô levando um bolinho e um café para você, sabe? Então, quando a gente fala da saúde mental da mãe, eu vejo que isso é um assunto que, assim, tem que ser muito ventilado, porque as pessoas não estão olhando para isso com a seriedade que isso requer. Não só das mães recém-paridas, cada vez mais com depressão, pós-parto, com várias, né, situações, mas também para as mães que estão passando por transição dos filhos da infância para a adolescência, né, da adolescência para a idade adulta. É uma carga mental que é só da mãe. Não adianta, por mais que assim, o pai seja maravilhoso, seja presente, são demandas que são exclusivamente nossas. Né? Não adianta eu tentar transferir isso para outra pessoa. E o que eu percebo é que as mulheres se sentem muito sozinhas e acham que só elas têm aquele problema, porque ninguém tem coragem de expor, mas na verdade todas nós passamos por esse mesmo processo. O legal é que, assim, se por um lado a gente tem essas blogueiras que fazem tudo parecer perfeito e, por outro, a gente tem algumas pessoas que também já exporam, né? Que já passaram por situações difíceis. Sim. Ou, não falando só das mães paridas, né? Mas mulheres que têm filhos adotivos, mulheres que são tentantes, que também é um público bastante grande, né? É um público que eu também atendo, de mulheres que estão lá fazendo todo o tratamento hormonal, né? E que, às vezes, o casamento termina por causa disso. É todo um caminho de tentativa, enfim, são várias frentes, realmente. A maternidade, hoje, ela é uma opção, felizmente. Como não era na época das nossas avós, das nossas bisavós. Elas eram obrigadas, né, a ter muitos filhos, até para ser força de trabalho. E se, por um lado, essa maternidade hoje é opção, por outro lado, ela é muito cobrada. Ela é muito cobrada por todo o aspecto social que essa maternidade tem. Então, a maternidade não é para todo mundo. Nem toda mulher quer ser mãe. E ótimo, ok, né? Essa tem que ser uma escolha pessoal, porque é uma das decisões da vida que não tem como voltar atrás. Eu brinco sempre com a minha filha, quando ela faz alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu vou te devolver. Eu vou devolver pra quem? Né? Vou fazer o quê? Eu brinco também, eu falo, vai chamar sua mãe, menina. Eu falo, vai chamar sua mãe. Eu olho e falo, meu Deus, não tem, né? Não tem mãe. Não... Então, assim, uma sobrecarga. É muito desafiador. Eu ouvi uma frase esses dias, eu até comentei, né? E que eu achei fantástico, assim. A maternidade só é difícil para quem é boa mãe. Sim. Para quem não é boa mãe, é super fácil.
né? É você não se importar, é você... Tá tudo certo, é tacar um celular e deu, e fazer tudo que a criança quer. Então, eu acho que não tem nada mais desafiador, não existe nada mais desafiador do que você formar um outro ser humano. É uma responsabilidade absurda, você está deixando uma pessoa no mundo, né? E a boa mãe é aquela que vai chegar uma hora e não vai ser mais necessária, né? O nosso trabalho é formar alguém para que não precise de mim. Olha que coisa triste, gente. Né? Mas essa é a boa mãe, que assim, forma tão bem aquela criança que chega uma hora e não precisa. E a gente também precisa saber administrar isso. Né? Porque a gente tem esse sentimento de posse, sim, muitas vezes. Né? Não é minha filha. Como assim não pediu a minha opinião? Como assim tá namorando alguém que eu não gosto? Sabe? Então, enfim, eu acho que é um campo aí que realmente as mulheres precisam perceber que elas não estão sozinhas, elas não são únicas nesse barco e que é normal a gente sofrer por essas coisas, né? O amor, ele é proporcional à carga de trabalho que a gente tem e à dificuldade que é isso, né? Mas eu não quero desmotivar ninguém, tá? Por favor. Simone, como que identifica, assim? Como que a mulher pode identificar, nossa, eu estou precisando de ajuda? E como buscar essa ajuda? Porque muitas das vezes passa por fraqueza, né? A mulher tem medo de buscar essa ajuda por achar que as pessoas vão achar que ela é fraca. Se fulana consegue, tem 5 filhos, eu tô aqui com um filho e tô desse jeito. Então, muito boa a tua pergunta. Como que identifica? Muito boa a tua pergunta, porque eu acho que a gente não percebe, às vezes, que a gente se compara a modelos que são irreais. Por que são irreais? São irreais para a nossa realidade. A minha realidade é essa. Eu tenho uma filha, o meu trabalho é assim, a minha casa é assim, o meu marido é assado, a minha rotina é essa. Dentro dessa possibilidade, eu consigo dar conta disso e disso e disso. E disso não. Se cria uma imagem, muitas vezes, de que é muito fácil, né? Assim, a pessoa tem 5 filhos, acorda às 3 da manhã e vai correr, depois ela volta para casa às 5 e faz pão, e aí, como se isso fosse, assim, gente, falando assim para vocês com praticamente 20 anos de experiência, eu não conheço gente assim, né? Eu desconfio que essas pessoas não existam. Deve existir, né? De repente, quem tem lá uma diarista, uma passadeira, uma nutricionista, uma cozinheira, uma personal, um motorista, mas, no geral, a gente tá sempre correndo, sempre apagando incêndio e sem dar conta das coisas. Né? Eu acho que a gente pode se comparar e tem que sempre tentar melhorar comparando a gente com a gente mesma. Né? Eu quero ser uma mãe melhor hoje do que eu fui ontem. Mas não com o externo. De novo, aquela ideia de pressão, né? De pressão externa, de ser uma mãe perfeita. Isso não existe. E eu acho que um sinal de alerta é você prestar atenção em como você se sente, no tipo de pensamento que você tem. Se você se sente inadequada, se você se sente frustrada, se você se sente insuficiente, se você acha que você está fazendo tudo errado, né? Se você sempre fica procurando imitar alguém, ou se você olha para alguém e se sente diminuída, e sente inveja, e sente tristeza, ou se sente pior, isso são indicativos de que alguma coisa não está legal. Né? Porque em algum momento... é normal. De repente eu olho lá o corpo, sei lá de quem. Deixa eu pensar numa mulher muito bonita. Paola Oliveira. Mas ela nem tem filho. Mas enfim, né? Eu olhar e falar assim, nossa, maravilhosa, né? E olhar pra mim e falar, meu, não. Isso até, né? É aceitável. Todo mundo em algum momento olha pra alguém e acha mais bonita, enfim. Agora, você se colocar num movimento de que a maternidade da outra é melhor do que a tua, aí é um risco, né? Aí é um momento de a gente abrir o olho, porque ninguém dá conta de tudo. É aquilo do que o jardim do vizinho é mais verde. Né? Sempre, sempre, né? Mas você não sabe se a grama não é artificial. Então, né, a gente sempre tem esse movimento, assim, de achar que as coisas dos outros são mais fáceis, são mais... ninguém vai conseguir dar conta de tudo, mas a gente consegue fazer muita coisa se a gente não quer fazer tudo, sabe? Eu tenho uma rotina
muito maluca, assim, e eu faço muita coisa. Mas por quê? Porque eu sei que eu tive que abrir mão de outras coisas, porque senão não ia dar certo. Eu acho que a mãe, a mulher, enfim, tem que priorizar o que ela acha que é importante e o que é necessário. De repente, ter a casa impecável o tempo inteiro não seja assim tão necessário. Não seja o principal. De repente, você pegar marmita 2, 3 dias da semana, porque você não está dando conta de fazer a comida todo dia sem sal, com temperos naturais e alimentos orgânicos, seja muito pesado, e isso não vai fazer de você uma mãe pior. Pelo contrário, isso vai fazer de você uma mãe mais descansada, que vai ter um tempo de maior qualidade com seu filho. Então, eu acho que o principal é a gente saber olhar para a maternidade sobre aquilo que realmente importa e aquilo que a gente está carregando de culpa. Nasceu uma mãe, nasceu uma mochila de culpa, gente. É verdade. Culpa porque eu fui fazer a unha, deixei a minha filha com o meu marido. É culpa porque eu tô acordando muito à noite e aí eu tô irritada. É culpa porque eu voltei a trabalhar. É culpa porque eu tenho vontade de sair com as minhas amigas. É culpa porque eu preferi estar dormindo. É culpa porque eu não gosto de brincar. E isso é uma polêmica. Tô cansada. E a história do brincar, gente, eu escuto assim, ó, em 12 a cada 10 mães. A gente não gosta de brincar. Eu não gosto de brincar. Por quê? Porque a gente não tá mais nessa vibe, né? Então, assim, eu vejo mães falando, ai, meu Deus, mas aí ela vem, né? Ele vem com o carrinho e eu não tô afim. Eu falo, gente, realmente, assim, né? Você chega cansada, inventa alguma coisa que seja mais próximo do que é bom pra ti, sabe? Vai lá, você gosta de cozinhar? Gosta. Então vai lá, faz um bolo. Pronto, esse é o teu brincar com teu filho, sabe? Foi criado, assim, um estereótipo de que a gente também tem que brincar com o filho. A gente tem que... Gente, alguma vez tu brincou com a tua mãe? A tua avó brincou com a tua mãe? Ou, entende? Isso é uma criação recente, sabe? Essa ideia de que a gente tem que ser melhor amiga e tem que, né, tem que fazer esse papel. Não, gente, as crianças vão brincar com as crianças, eu sou a mãe. Né? Então, assim, você não precisa fazer tudo. O importante é você ter um tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade. Um tempo de qualidade, de carinho. Sabendo o teu papel. De repente, assim, estabelece um dia da semana que vocês vão ir fazer uma caminhada na pracinha, andar de bicicleta, tomar um café. Levar no sabe? parque. Exatamente. Assim, você não precisa estar 100% o tempo inteiro para ser uma boa mãe. Você não precisa. Aliás, eu desconfio que isso seja o contrário. As mães que estão muito focadas em fazer com que os filhos sejam felizes são mães infelizes. Porque um filho, ele precisa ver na mãe o exemplo de uma pessoa realizada, de uma pessoa feliz, né? Você quer que a sua filha trabalhe, que o seu filho trabalhe? Então mostra que o trabalho é legal, que você foi, você se realizou, e você conversou com pessoas, e você produziu algo, e essa tua produção resultou em alguma coisa. Então, assim, o que arrasta é o exemplo, né? Totalmente, né? Aquela velha história, não adianta você falar para comer legume se você não come, né? Então... eu bato muito nessa tecla. Você quer que os seus filhos sejam felizes? Então, seja feliz também. Não torne a tua relação com eles uma obrigação, né? Porque essa obrigação de brincar, a obrigação de estar o tempo inteiro ali, a obrigação de fazer o pão, a obrigação de fazer todas as refeições, a obrigação de todo dia dar banho na criança. Por que não pode ser a avó um dia? O avô, o pai... Sabe? Não ter medo de pedir ajuda, né? De maneira nenhuma. Você achar fraca. Gente fraca por quê, né? A gente cansa também. Cansa. É muito... Uma criança dá muita demanda, né? De muita coisa. E sempre vai dar. Né? Aquela história. Crianças pequenas, demandas pequenas. Crianças maiores, demandas maiores. E assim sucessivamente. Eu acho que quando a gente olha e percebe que a criança também tem direito de ter essas vivências e experiências com outras pessoas que não só a mãe, a gente tem que entender que o filho não é nosso. Tudo bem, o filho é meu, mas o filho é do pai, né? É da avó, é da tia, é da irmã, é do primo. Ele tem que conviver com essas outras pessoas. Por que eu tenho que fazer tudo? Se precisa de ajuda, não ter vergonha. Eu, por exemplo... para eu cursar medicina, fazer um curso integral, eu preciso da minha sogra. Minha sogra está me ajudando
diariamente. E você imagina... Eu pedi ajuda, não tive vergonha. Ó, eu só posso contar com a senhora agora. E você imagina as memórias que as tuas filhas vão ter, porque assim, a avó é tudo de melhor que tem, né? As memórias que as tuas filhas vão ter com essa avó, a oportunidade que você está dando delas criarem esse laço e, ao mesmo tempo, o exemplo que você está dando. De que você é uma mulher que vai atrás dos teus sonhos. De que você é uma mulher que, independente, você continua sendo uma mãe maravilhosa, né? E dedicada e que dá vida por elas, mas que você também está mostrando quanto, do lado dessa delicadeza, você tem a tua força. Eu acho que essa é a nosso maior trunfo. A mulher tem uma delicadeza, né? Assim, a nossa força está nessa delicadeza do amor. E buscar o que você quer te torna ainda melhor. Você é o exemplo de, nossa, olha só, a minha mãe, mesmo quando a gente era pequena, ela estudava o dia inteiro, chegava em casa, ficava com a gente. Então, assim, é o modelo, né? É o exemplo, é o que vai ficar para elas, de que nós podemos qualquer coisa. Né? A minha filha, que volta e meia, fala: mãe, você é uma Barbie. Aí eu falei: meu Deus, uma Barbie? Eu falei: só se for uma Suzy, quem sabe, né? Uma Barbie. Mas não, por quê? Não, porque você fala e é verdade, você pode ser qualquer coisa. Eu falo: é verdade, você pode ser qualquer coisa, não é? Se você quiser ser médica, engenheira, mecânica, enfim. Quero agradecer sua presença, foi uma conversa enriquecedora. Deixa pra gente uma mensagem final e suas redes sociais. Então, eu agradeço novamente, né, Raíssa, a oportunidade. Eu queria dizer que eu falei muito aqui, né, sobre saúde mental feminina, da mãe, enfim, que era o nosso tema, mas que saúde mental é um tema que perpassa a todos. Eu acho que é importante a gente pensar na saúde mental como uma parte da saúde física, uma parte, né, do todo que é o ser humano. Todos nós precisamos olhar para essa nossa parte. Se os nossos pensamentos estão adoecidos, se a nossa forma de imaginar, de refletir, de pensar não está legal, está nos fazendo sofrer, se a gente predominantemente tem emoções que sejam ruins, é sempre momento de procurar ajuda. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, né? Nos municípios a gente tem aí locais que as pessoas podem solicitar, né, nas secretarias de saúde, nos CAPs, né? O próprio atendimento médico também já é uma primeira porta de entrada para que a gente possa aí diagnosticar ou encaminhar as pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Saúde mental não é só você se sentir bonita e acordar de manhã e estar de bom humor. Saúde mental é saber lidar com as demandas da vida, é ter instrumentos para saber lidar com as demandas que a gente vai ter. Porque a vida é uma batalha, né? A vida é composta... Diária. Exato. Se a gente parar para pensar, acontecem mais coisas ruins, né, ou não boas, do que boas. E ter uma saúde mental legal não significa estar feliz o tempo todo, significa a gente saber lidar com essas demandas, né? Saber lidar com a maternidade, saber lidar com as demandas de estudo da faculdade, Trabalho. Saber lidar com a tensão da prova, né? Saber realmente manejar as situações da vida para ter uma vida mais leve, mais tranquila. E isso é feito pelos profissionais da saúde. Então, se você percebe que você não está conseguindo, né, levar essas questões, essas demandas básicas do dia a dia, procure um psiquiatra, procure um médico, procure um psicólogo. Né? São profissionais da saúde que são formados e especializados para te acompanhar nesse sentido. Né? E o meu... Vou fazer um jabazinho, né? Então, o meu arroba é @psicóloga Simone Setolin, com N no final, lá no Instagram. Né? Eu procuro sempre trazer bastante conteúdo, claro, um pouco mais voltado, né, para o público feminino, mas falando bastante da minha linha de atuação, que é a terapia cognitivo-comportamental. E tem, né, os assuntos no geral também, os meninos podem acessar, enfim, e consumir, porque são conteúdos que eu acho que são importantes, né, no geral. Mas é basicamente voltado para o público feminino. É excelente, ela dá dicas diárias. Antes de concluirmos esse episódio, eu gostaria de tirar um momento para prestar homenagem às incríveis mulheres que têm sido pilares em minha vida. Nesse Dia das Mães, quero dedicar um agradecimento especial à minha mãe Kátia, minha tia Seleni e à minha sogrinha Crê.
Vocês são as heroínas que tornam possível minha jornada na medicina. A força, sabedoria e amor que vocês irradiam são inspiração diária, não apenas para mim, mas também para todos ao nosso redor. E estendo minha gratidão para todas as mães do Brasil, que no meio de desafios diários não medem esforços para construir um futuro melhor para os seus filhos e para todos nós. Vocês são a base de nossa sociedade, repletas de resiliência e amor incondicional. Nesse Dia das Mães, celebremos sua força, coragem e determinação. Que cada uma de vocês sinta o carinho e o reconhecimento que merecem, não apenas hoje, mas em todos os dias do ano. Muito obrigada e até o próximo episódio.